Março de 2003. Draco embalou o rosto dela em suas mãos, enquanto retribuía o beijo, puxando-a cuidadosamente para mais perto sem machucar seu braço esquerdo. Ela estava meio chorando enquanto o beijava, traçando os dedos ao longo de seu pescoço e puxando a curva de sua mandíbula para aproximá-lo ainda mais. Tentava memorizar cada detalhe dele, o cheiro da floresta e os rolos de papiro, sua pulsação sob a ponta dos dedos, seus lábios pressionados contra os dela, o gosto dele. Ela sentia que merecia isso. Ela pressionou sua bochecha contra a mão dele enquanto seus lábios acariciavam os dela. Depois de vários minutos, ela se desvencilhou. Eu tenho que ir, ela disse. Ele não tentou impedi-la, mas a alcançou novamente antes de se conter. Olhou para ela e respirou fundo por entre os dentes. Volte. Volte para mim, se precisar de alguma coisa. Ele finalmente disse, puxando sua mão de volta. Hermione o encarou e quis dizer que sim, mas se forçou a engolir as palavras. Eu tenho que ir, ela repetiu, forçando-se a se afastar. Ele se levantou, observando-a partir. Ela respirou fundo e aparatou de volta para a casa de Tonks. Bateu rapidamente na porta que se abriu. Fred parou na entrada, olhando desconfiado para ela. Qual o nome dos seus pais? Ele perguntou. Wendell e Monica Wilkins. Eles moram na Austrália, ela respondeu, encontrando seus olhos firmemente. Fred caiu de alívio e a puxou para seus braços, esmagando-a contra seu peito ao trazê-la para dentro. Bom, Merlin, pensamos que tínhamos perdido você. Você não estava lá quando acordamos. Eu estava tendo uma hemorragia. Não pude esperar. Tive que encontrar alguém que pudesse consertar, ela explicou vagamente. Fred balançou a cabeça, sua expressão confusa. Não entendo. 1 minuto estávamos lutando e de repente acordamos, jogados totalmente além das proteções. Meu corpo inteiro parece que fui esmagado por um erumpante. Todos os comensais da morte estavam mortos. Você se foi. Harry e Ron enlouqueceram e queriam começar uma busca. Alguém deve ter tentado usar alguma maldição das trevas que saiu pela culatra, disse Hermione, puxando seu kit e entregando a Fred um restaurador e um frasco de analgésico. Esse é o nosso melhor palpite, disse Fred tomando as poções com uma careta. Extremamente sortudo. Não posso acreditar quantos deles eram. Ron tem criticado Harry sem parar desde que chegamos aqui. Ele olhou sério para Hermione. O ombro dele está muito ruim. Hermione acenou com a cabeça severamente. Eu vi isso acontecer. Fred deu a ela um longo olhar. Essa foi a sua maldição que o salvou, não foi? Ela deu um breve aceno de cabeça. Perto da lua cheia não havia muitas opções. Nós vamos. Você não vai ouvir nenhuma reclamação minha. Depois do que aconteceu com George, digo que matemos os bastardos. Harry está um pouco assustado com isso. Mas ele foi o idiota certo ao pedir para você entrar em algo assim na sua primeira vez de volta ao campo. Estou feliz que você não foi morta. Não me importo com o que foi necessário para você fazer isso. Ele pousou a mão no ombro dela. Ela acenou com a cabeça. Há anos venho defendendo maldições letais. Se alguém ficou surpreso que eu as usei, eles não têm prestado atenção. Ron está lá. Estou exausto. Fred abriu uma porta. Ron estava sentado em uma cama, seu ombro enfaixado desleixadamente. Quantos membros da Ordem podiam estar lutando por tantos anos sem serem capazes de realizar a cura de emergência básica ainda confundia Hermione. Mione, você está viva. Ron tentou sair da cama e parecia à beira das lágrimas quando a viu. Sinto muito, ela disse enquanto se apressava e o empurrava firmemente de volta na cama antes de remover as bandagens com um aceno de sua varinha. Eu deveria ter voltado mais cedo. Harry agarrou seu ombro, puxou-a de volta e a abraçou por 1 minuto. Eu sinto muito. Pensei que eles te pegaram. Olhei através dos corpos e você não estava lá. Me desculpe. Nunca pensei que haveria tantos. Hermione se afastou. Eu preciso cuidar de Ron, Harry. Sua voz estava tensa quando ela se desvencilhou. O ombro de Ron estava mutilado.
O lobisomem não transformado havia mordido profundamente o músculo de seu ombro, rasgando grandes pedaços de carne. O dano foi severo. Alguém, provavelmente Remus, parecia ter jogado um recipiente inteiro de prata em pó e de tane sobre o ferimento. "Onde você foi?" Harry perguntou. "Procuramos por você em todos os lugares." "Eu me machuquei", disse ela, trabalhando para manter a voz baixa. Ela limpou o sangue, o pó com crosta e as ervas para examinar a extensão do ferimento. "Eu estava sangrando e precisava de alguém com experiência em cura." Ela entregou a Ron um frasco de poção para alívio da dor. No momento em que ele engoliu, ela lançou um feitiço de limpeza sobre a área. Ele deu um suspiro agonizante. A ferida estava terrivelmente suja, especialmente por pertencer a um lobisomem com impulsos canibais. "Quem?" Harry perguntou. "Um terceiro com quem Moody me colocou em contato", disse ela sem erguer os olhos. "Bastardos", Ron murmurou, estremecendo quando Hermione esmagou Wolfsbane em um cataplasma e espalhou até as lágrimas mais profundas em seu ombro. "Qualquer um que permanecer neutro nesta guerra é um covarde. O que eles acham que acontecerá se perdermos? Eu não confiaria neles. Nem todo mundo é feito para lutar, Ron." Ela disse baixinho, sentindo-se obrigada a defender o curandeiro fictício. "Eu sei disso. Tenho lembrado Harry." Ron deu a Harry um olhar severo que Harry devolveu obstinadamente. "Todos nós saímos, não é?" Harry respondeu, caindo em uma cadeira ao lado da cama. "Provavelmente não teria se Hermione não tivesse consertado você antes de voltarmos. A Ordem precisa de Hermione mais como curandeira do que você precisava dela para sua ideia de resgate suicida," Ron disse entre os dentes cerrados. "Moody e Kingsley dirão o mesmo assim que ouvirem o que você fez." Hermione puxou o cataplasma de matacão e usou a ponta de sua varinha para sugar todo o veneno que havia sido puxado. Então, ela borrifou outra camada espessa de prata em pó e de tane sobre a ferida e começou a embrulhá-la. Seu braço tremia de exaustão enquanto ela tentava envolver a gaze firmemente com uma das mãos. Depois de falhar novamente em sua quinta tentativa, ela deu um passo para trás e vasculhou em busca de uma poção de fortalecimento, que lutou para destampar com uma mão. Finalmente puxou a rolha com os dentes, cuspiu na mesa e bebeu a poção. O tremor em sua mão diminuiu. "Harry", ela disse em voz baixa, "eu preciso que você me dê uma mão. Não consigo vestir o curativo de Ron com apenas um. Preciso que você mantenha a atenção enquanto eu o enrolo, a fim de manter o Dittany no lugar." Harry se levantou e se aproximou. "O que aconteceu com o seu braço?" Ele estendeu a mão e tocou o gesso timidamente. "Apenas uma maldição." Ela encolheu os ombros. "Eu tive que remover os ossos. Eles estão crescendo agora." Harry estremeceu. "Eu sinto muito." "Está bem, não era uma ameaça à vida", disse ela. "Demora um pouco para que tudo seja restaurado. Agora, segure aqui enquanto eu embrulho. E então, quando eu o trouxer, preciso que você o segure aqui também. Não queremos muita tensão, apenas o suficiente para mantê-la coberta e tudo no lugar." Quando o ombro de Ron foi enfaixado adequadamente, Hermione começou a trabalhar em todos os ferimentos restantes de sua prisão. Ela não conseguia descobrir como tirar a algema do pulso direito dele, então ela contornou. Quando ela terminou, pousou a mão levemente no braço dele. "Não vai sarar", disse a Ron com sobriedade, acenando com a cabeça em direção ao ombro dele. Ele estava pálido, suas sardas se destacando fortemente. "Eu sei. Remus me contou. Perto da lua cheia, você vai sentir isso todos os meses." Ele deu um aceno de cabeça rápido. "Remus pode ter mencionado. Precisaremos isolar você amanhã à noite, até que saibamos o quão severamente isso vai afetá-lo durante a lua cheia. Isso vai mudar você. Você vai ter que ter cuidado. Quando você fica com raiva, não necessariamente perceberá o quanto mais forte e agressivo estará propenso a ficar até que faça algo realmente perigoso. Você pode acidentalmente matar alguém." "Ele não vai", Harry disse defensivamente.
A mandíbula de Hermione ficou tensa. Ron não é a primeira pessoa que trato de mordidas, Harry. Não vai ser culpa dele, mas se decidirmos ser descuidados, ele pode machucar alguém. Mordidas tão próximas da lua cheia têm consequências. Quando o lobo não consegue emergir com a lua, ele tende a apenas ferver sob a superfície, esperando por oportunidades para atacar. Ron é potencialmente perigoso, e precisamos estar preparados para isso. Bem, talvez você devesse tê-lo tirado como planejamos. Harry cruzou os braços e ergueu o queixo. Hermione se encolheu e a sala girou ligeiramente quando ela sentiu o sangue escorrer para longe de sua cabeça. Harry, cale a boca! Ron ficou vermelho de raiva. Foi a porra do seu plano estúpido! Hermione não deveria estar lá! Como diabos ela deveria ter me tirado? Harry estava ansioso por uma luta. Hermione podia ver em seu rosto. Ele sempre ficava com raiva depois que alguém se machucava. E agora, com Ginny longe, ele não tinha ninguém para consolá-lo ou distraí-lo. Ele estava atacando de culpa, porque ele nunca soube como lidar com o que sentia, sangrando até a morte com a dor de todos que não conseguia parar de sentir. Fiz tudo o que pude para proteger Ron. Sim, eu vi sua ideia de protegê-lo. Qual foi aquela maldição que você usou? Harry perguntou. Ela encontrou seus olhos. Eu encontrei pesquisando. É um dos poucos feitiços que podem matar um lobisomem rápido o suficiente para detê-los, além de uma imperdoável. Estava escuro, disse Harry, seus olhos verdes brilhando. Provavelmente um dos feitiços mais sombrios que já vi. Achei que Ron valia a pena. Se ela tivesse a magia de sobra, teria azarado Harry do outro lado da sala. Nós poderíamos ter derrubado com atordoantes, disse Harry. Mesmo? Você estava disposto a apostar a vida de Ron nisso? Depois de todo o risco para salvá-lo? Sua voz tremia de raiva. Eu sabia as consequências. Eu os aceitei. Eu usei. E daí? De repente, você é um especialista no campo de batalha? Rasgando sua alma ao invés de acreditar que podemos vencer com a magia da luz? A dor e o medo nos olhos de Harry eram visíveis através de sua raiva. Isso entra na sua alma, Hermione. Magia negra. Essa escuridão permanecerá em você depois da guerra. Isso nunca vai embora. Está dentro de você, em sua magia. Ele a pegou pelos ombros e ela podia sentir suas mãos tremendo. Ele parecia prestes a chorar. Eu não me importo. Hermione se desvencilhou de Harry e ergueu o queixo. Eu quero vencer. Eu não me importo com a aparência da minha alma. Então ela zombou. Você estava mais do que disposto a arriscar minha vida. Não vejo como minha alma é de alguma forma mais importante. Harry deu um passo para trás e ficou em silêncio enquanto a olhava fixamente. Bem, ele finalmente disse, se você acredita tão pouco em nós, então você não é alguém de cuja ajuda eu preciso. Acredite em mim. Nunca vou perguntar de novo. Ele girou nos calcanhares e saiu furioso da sala. Ron olhou para Hermione quando ela caiu contra a parede. Sua expressão era triste e resignada. Não entendo por que você faz isso, disse ele depois de um momento. Você ainda acredita que só venceremos se usarmos as artes das trevas? O braço de Hermione latejava com o crescimento dos ossos, e ela estava lutando contra as lágrimas. Não somos o lado que tenta matar todos. Considerando o número de pessoas que estamos protegendo, existem poucos meios que eu não consideraria valer a pena, disse ela, piscando os olhos rapidamente para que parassem de picar. Você sabe que Harry não pode, Ron disse sério. Se ele acha que vai ter que ir para as trevas para vencer, isso vai destruir tudo pelo que ele está lutando. Ele quer ser normal depois disso. Ele não terá isso se for para as trevas. Eu sei. Só quero que ele pare de atrapalhar os outros. Ron a encarou em silêncio por vários momentos. Você acha que todo mundo deveria. Eu e você e o resto do DA e da Ordem. Estou na enfermaria do hospital, Ron, disse ela, cansada demais para gesticular, ou mesmo se mover enquanto falava. Quer você ganhe ou perca uma batalha, tudo o que vejo é o custo. Às vezes parece que você e Harry não percebem quão poucas vidas ainda podemos perder.
Esta guerra é maior do que Harry e sua família voltando ao normal depois. O que você acha que acontecerá com a resistência se perdermos? E quanto ao mundo trouxa? Harry não tem ninguém no mundo trouxa com quem ele se importe. Você não conhece ninguém por aí. Mas meus pais estão lá fora, meus colegas da escola primária, meus avós e primos. Se minha alma é o preço para protegê-los, para proteger você, isso não é um preço. Isso é uma barganha. Ela se endireitou, sentindo que estava prestes a cair. Eu tenho que ir checar todo mundo, ela disse, tropeçando para fora da sala. Em sua maioria, eram ferimentos simples. Ao lutar com comensais da morte, os ferimentos tendem a ser letais ou leves. Charlie estava quase todo machucado e arranhado com uma maldição que não parava de sangrar. Ele havia tomado 2 poções para reabastecimento de sangue, esperando que ela voltasse. Fred teve uma concussão e um hematoma interno que Hermione reparou em pouco tempo. O pulso de Tonks estava muito torcido. Demorou apenas alguns minutos para Hermione realizar o feitiço e aplicar uma poção. Fico feliz em ver que você ainda está chutando, Tonks disse, olhando para Hermione com uma expressão séria. O cabelo de Tonks estava escuro e flácido. Havia listras cinza nele. Hermione deu um sorriso pálido enquanto massageava a poção na pele de Tonks para reduzir o inchaço. Quem te treinou? Tonks baixou a voz e se inclinou para a frente. Hermione parou um pouco antes de continuar massageando o pulso de Tonks. Eu estava em toda a Europa para treinar. Não se faça de bobo comigo, não era disso que eu estava falando. Eu me lembro de como você costumava lutar, Tonks disse, olhando para Hermione. Você está completamente diferente agora. Você foi mortal. E apesar de sua inexperiência no campo real, era óbvio que você sabe muito mais do que deveria. Alguém perigoso treinou você. Hermione não disse nada. Quantas pessoas você matou hoje, Hermione? 10? 15? Você ao menos sabe? A mandíbula de Hermione começou a tremer, e ela cerrou os dentes para detê-lo. Você já matou alguém antes? Você não tem. Eu me lembraria disso. Hoje foi a primeira vez, e você nem teve tempo para pensar sobre isso, não é? Hermione se encolheu. No que você se meteu? Tonks perguntou, estendendo a mão e pousando a mão na de Hermione. Houve uma pausa. Era apenas para ser uma precaução. Eu não esperava usar tudo tão de repente. Hermione finalmente conseguiu dizer. Quem? Quem você conhece que é tão mortal? Moody me treinou, então eu sei que não é o estilo dele. Ou Amelia Bones, ou Shacklebolt. Eu não tenho permissão para compartilhar a informação. Moody está ciente. Você pode verificar com ele. Tonks piscou e olhou para Hermione por vários segundos. Essa maldição para salvar Ron. Já ouvi falar. Você se aprofundou nas artes das trevas com isso. Certifique-se de que você não está sozinho. A quem quer que vá, você provavelmente deveria enviar uma mensagem. Hermione acenou com a cabeça distraidamente. A dor em seu braço estava se tornando uma distração. Internamente, ela estava começando a se sentir muito magra. Um sintoma que ela forçou além do que as poções fortalecedoras podiam conter. Remus está bem? Hermione perguntou. Ela ainda não tinha examinado ele ou Harry, mas sabia que Tonks teria verificado Remus assim que eles voltassem. Sim, eu o verifiquei cuidadosamente. Você sabe o quão rápido ele cura de quase tudo. Ele foi relatar a Kingsley que recuperamos Ron. Tudo bem. Hermione acenou com a cabeça, lutando para se levantar. Hermione! Tonks a pegou enquanto ela tropeçava. O que aconteceu com você? Não é nada. Estou bem. Só não estou acostumada a estar no campo. Eu não estou tão bem quanto o resto de vocês. Hermione disse, tentando se afastar. Você desapareceu quando o resto de nós estava inconsciente. Os olhos de Tonks se estreitaram e depois se arregalaram. Você lançou a maldição que matou todo mundo? Não. Hermione disse rapidamente, balançando a cabeça. Eu não sei o que era. Mas você sabe como aconteceu, não é? Seu professor veio atrás de você. Tonks parecia repentinamente tensa. Quão ferido você estava. Quem é que você tem no bolso com tanto poder de fogo?
Hermione buscou uma explicação que satisfizesse o antigo Auror. Fale com o Moody. Se ele liberar você, direi tudo o que você quiser saber. Desde quando você é tão classificado? Tonks disse, seus olhos arregalados de admiração. Você sabe que eu também não posso te dizer isso, disse Hermione puxando o braço. Tudo bem, disse Tonks. Diga-me o quão ferido você estava então. Presumo que não seja classificado. Hermione não conseguia pensar em nenhum motivo para mentir. Eu fui esfaqueado, no pulmão. Também cortou meu fígado. Está consertado agora. Merda. Isso não significa que você deva ficar de pé. Você sabe melhor do que eu que só porque os ferimentos dos trouxas podem ser consertados rapidamente, não significa que eles não cobrem um grande tributo fisicamente. Você deveria estar em uma cama, e nós devíamos ir até você. Tonks sibilou. Se eu contasse a alguém, levantaria questões que não posso responder, disse Hermione com firmeza. Vai ficar tudo bem. Só vou precisar dormir bastante quando terminar. Eu só preciso ver Harry. Então eu vou descansar. Tudo bem. Tonks recuou e a deixou ir. Mas seus olhos ainda estavam desconfiados e preocupados. Assim que Hermione saiu da sala, ela se encostou na parede. Ela tentou reunir todas as reservas que ainda tinha antes de ir encontrar Harry. Ele estava no telhado, olhando para o lago abaixo enquanto fumava. Havia dezenas de pontas de cigarro espalhadas ao seu redor. Ele anotou, mas não fez nenhum movimento para vir até ela. Ela saiu pela janela sem jeito, com apenas um braço para apoiá-la. Ela quase perdeu o equilíbrio, mas se controlou com determinação. Se ela caísse do telhado em sua condição atual, ela poderia morrer. Ela se preparou e foi até Harry, tentando não olhar para baixo. O que aconteceu conosco, Hermione? Ele perguntou quando ela chegou perto. Uma guerra, disse ela, estendendo a mão e virando o rosto dele em sua direção. Havia um corte em sua cabeça. Sua pele pálida estava levemente vermelha do sangue que ele lavou. Sua expressão estava triste, cansada e com raiva. Quem mudou? Foi você ou eu? Ele perguntou enquanto ela entrelaçava os dedos em seus cabelos e os colocava de lado para poder fechar a ferida. Eu, ela admitiu. Por quê? Você acha que eu não serei capaz de fazer isso? Ele disse. Você está tentando se preparar para o fracasso. Ela lançou um feitiço de diagnóstico sobre ele. Ele tinha 2 costelas fraturadas e hematomas no abdômen. Ela o empurrou para que ele se deitasse antes que ela começasse a curá-lo. Eu acho que você consegue. Mas a profecia. É um cara ou coroa? Depois que Dumbledore morreu, ela hesitou levemente. A morte está apenas uma maldição de todos nós. Ela disse depois de um momento. Eu não posso simplesmente sentar e assistir, esperando que as chances de 50% caiam e presumir que sei o resultado. Não quando há tantas pessoas dependendo de nós. O que você tem, a maneira como ama as pessoas, é puro, é poderoso. Mas, quantas vezes você já matou Tom agora, como um bebê, por causa de sua mãe? No 1º e no 2º ano. Mas ele ainda está aqui. Ele ainda está lutando com você. Não quero presumir que nada seja suficiente. Você não acha que o bem pode simplesmente vencer, disse Harry. A reprovação em sua voz era pesada. Todos os que ganham dizem que foram bons, mas são eles que escrevem a história. Não vi nada que indique que foi na verdade superioridade moral que fez a diferença, disse ela enquanto murmurava os feitiços para reparar as fraturas. Mas você está falando sobre a história dos trouxas. Magia é diferente. O mundo mágico é diferente, Harry disse ferozmente. Hermione balançou a cabeça e a expressão de Harry ficou amarga. Ele olhou para o céu. Hermione começou a espalhar uma pasta de hematomas sobre o estômago e as costelas de Harry em pequenos movimentos circulares. Você costumava ser diferente, disse Harry. Você costumava ser mais justa sobre as coisas do que eu. O que aconteceu ao Spell? Aquela garota nunca teria dito que Dark Magic valia o custo. O que aconteceu? Aquela garota morreu em uma enfermaria de hospital tentando salvar Colin Creevey. Eu também estava lá quando Colin morreu, Hermione.
E eu não mudei. Eu sempre estive disposta a fazer o que fosse preciso, Harry. Todas aquelas nossas aventuras na escola. Assim que entrei, entrei. Talvez você simplesmente nunca tenha percebido o quão longe eu estava disposta a ir por você. Não para mim, Harry disse, balançando a cabeça. Você não pode dizer a si mesma que está fazendo isso por mim. Eu nunca pediria isso a você. Eu sei, disse ela, desviando o olhar. Isto não é para você. É para todos os outros. Você tem que fazer o que precisa para vencer. Eu também. Você está se afastando? Harry disse em uma voz dura enquanto se sentava. Talvez você ache que eu não vejo, mas eu vejo. Eu simplesmente não entendo o porquê. Você era como minha irmã. Mas agora, é como se toda vez que houvesse uma ruptura em nossa amizade, você se aproximasse e fincasse uma cunha nela. Eu não entendo. Por que você está fazendo isso? Ele parecia à beira das lágrimas. Seus olhos estavam tão magoados e zangados enquanto a olhava fixamente. Ela se sentiu vacilar. Se ela admitisse agora, talvez isso consertasse as coisas. Talvez ainda houvesse uma chance. O espaço que Ginny havia preenchido e escondido, ele estava percebendo, sentindo o quão longe Hermione havia se movido. Sua primeira amiga, o melhor amigo dela. Ele estava estendendo a mão para ela. Se ela estendesse a mão... Ela olhou tristemente para ele. Essas rachaduras sempre estiveram lá, Harry. A pessoa que sou, ela sempre esteve lá. A guerra está apenas fazendo você vê-la. Seu rosto se fechou. Tudo bem, então. Ele se levantou e voltou para a casa, deixando Hermione sozinha no telhado. Ela ficou sentada por vários minutos, tentando reunir energia para seguir adiante. O cansaço a dominava, mas ela sabia que precisava continuar. Finalmente, ela encontrou uma poltrona aconchegante e se aninhou nela, tão exausta que nem mesmo a dor aguda em seu braço a impediu de dormir. Quando acordou horas depois, a casa estava escura e silenciosa. O frio a envolvia, tão intenso que seus dentes batiam. Ela estremeceu, agarrou sua varinha e lançou um feitiço para se aquecer. Mesmo assim, o frio persistia, como se algo além do clima estivesse afetando-a. Ela se sentiu observada, como se houvesse algo na escuridão olhando para ela. Uma sensação estranha subiu por sua espinha, lenta e insidiosa, como tentáculos de gelo. Era uma dor surda, quase imperceptível no início, mas que parecia se espalhar por seu corpo. Ela tentou se diagnosticar com um feitiço, mas não encontrou nada de errado. A sensação, no entanto, continuava a crescer, atingindo seu peito e dificultando sua respiração. Era aterrorizante, mas também havia uma estranha atração pela rendição. A dor parecia oferecer alívio, como se fosse uma libertação. Ela sabia que isso não era normal. Tonks estava certo. Ela não deveria estar sozinha. Precisava de alguém para ajudá-la a se manter firme. Ela se levantou bruscamente, determinada a encontrar companhia. Desceu as escadas, ainda tremendo de frio, e entrou no quarto onde Charlie tinha estado. Eles mal se deram bem, mas ele a deixara segurar sua mão antes. O quarto estava vazio. Ela verificou o de Fred. Também vazio. Ron estava dormindo em outro quarto, gemendo de dor. Ela derramou um gole de poção para ajudá-lo a descansar e engoliu outra para aliviar a dor em sua própria mão. Harry estava dormindo em uma cadeira ao lado de Ron. Ele não dormia direito desde a captura de Ron. Remus teria lua cheia na noite seguinte, e Tonks estaria com ele. Hermione vagou pelo corredor sentindo-se perdida. O frio que a envolvia era tão intenso que até respirar doía. Ela vacilou, quase cedendo à fraqueza, mas lembrou-se das palavras de alguém. Volte para mim se precisar de alguma coisa. Com um esforço sobre-humano, ela se forçou a sair pela porta da frente e aparatou no Whitecroft. Ao chegar, deu um passo em direção à porta e seus dedos roçaram a maçaneta, mas ela congelou. As luzes estavam apagadas. Claro, ele não estaria lá. Era apenas um ponto de encontro. Ele não morava lá. Fazia horas desde que ela partira. Ele provavelmente estava dormindo em algum lugar com uma cama confortável.
Ou talvez estivesse ocupado. Ela não deveria ligar para ele, a menos que fosse uma emergência. Ela prometera que não faria isso. Derra sua palavra. Ela não poderia arriscar seu disfarce ou comprometer a segurança da ordem por causa de um dia difícil. Respirou fundo, puxou a mão para trás e se virou. Se pudesse aparatar novamente, sempre haveria alguém acordado em um largo Grimmauld. Ela agarrou sua varinha com firmeza, fechou os olhos e concentrou-se. De repente, algo agarrou sua cabeça, como se tentasse impedi-la. Seus joelhos dobraram, e o mundo ao seu redor desapareceu. Quando voltou a si, estava deitada de costas, olhando para o céu noturno. As estrelas cintilavam acima, iluminadas pela luz da lua. O frio ainda a envolvia, mas agora ela sentia algo mais. Uma determinação renovada. O dia havia sido longo, mas ela sabia que precisava continuar. Havia pessoas que dependiam dela, e ela não poderia falhar. Ela se levantou lentamente, sentindo o formigamento em sua pele. Cada movimento doía, mas ela ignorou a dor. Havia trabalho a ser feito, e ela não poderia descansar até que tudo estivesse resolvido. Com um último olhar para o céu, ela se preparou para aparatar novamente. Desta vez, não havia espaço para hesitação. Ela fechou os olhos, concentrou-se e desapareceu no ar, deixando para trás apenas o silêncio da noite. Ela queria cortar fora. Se ela pudesse apenas encontrar o local. Ela poderia cortá-lo com uma de suas facas para que parasse de rastejar dentro dela. Ela cravou os dedos no peito e puxou. Granger, o que você fez consigo mesma? Ela percebeu que estava sendo levantada do chão. Mãos quentes fechando ao redor de seu corpo, afastando o frio. Ela estava tão fria. Ela se enterrou no calor. Ela estava delirando porque Draco estava lá, vestido com roupas trouxas. Ela nunca o tinha visto em nada além de vestes pretas. Ela se apertou contra ele, e ele se sentiu como uma fornalha, afastando o frio rastejante e rastejante dentro dela. Eu matei pessoas hoje, disse ela, enterrando o rosto em sua camisa. Mesmo vestido como um trouxa, ele de alguma forma cheirava o mesmo. Eu nunca matei ninguém antes, mas eu nem mesmo contei quantas pessoas eu matei hoje. Seus braços se fecharam em volta das costas dela. Tonks disse, a magia negra que usei hoje, eu não deveria estar sozinha. Mas não havia ninguém a quem recorrer. Todo mundo já tem alguém que vai atrás. Mas você não tem. Ela acenou com a cabeça. Que feitiço você usou? Draco estava perguntando. Que magia negra? Eu carbonizei um lobisomem. Estava atacando Ron. Um dia antes da lua cheia, os atordoantes demorariam muito. Ela estava tendo sua primeira alucinação em sua vida. Ela possivelmente estava morrendo. Draco estava tão quente quanto uma fornalha, e usando um moletom cinza claro que dizia Oxford e Jeans, era quase engraçado como isso era ridículo. Ela queria rir enquanto olhava. Não admira que você esteja com frio, ele murmurou. Ela sentiu o estalo da aparição, e olhando atordoada ao redor, se encontrou em uma luxuosa suíte trouxa de hotel. Ela ficou perplexa. Claro, alucinar como regra não fazia sentido. Mas isso era simplesmente bizarro. Ela olhou para Draco. Você acha que isso é o que meu subconsciente pensa que eu quero? Ela perguntou. Estar com você no mundo trouxa? Sua expressão era ilegível. O que você quer? Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela o encarava. Eu não quero estar sempre sozinha. Ela engasgou. Quero amar alguém sem sentir que, se souber, isso vai acabar doendo. Harry foi meu primeiro amigo. Sempre quis ter amigos, mas sempre fui muito estranha, muito estudiosa, muito estranha. Eu sempre estive sozinha. Ninguém queria ser meu verdadeiro amigo. Harry foi a primeira pessoa que me deixou ser seu amigo. Achei que seríamos sempre amigos, mas agora eu tenho que afastá-lo para protegê-lo. E Ron, e meus pais. E agora, não há ninguém. Eu tenho que amar a todos à distância. E eu estou tão sozinha. Ela soluçou em sua mão. O que aconteceu com seus pais? Sua boca se torceu. Eu os apaguei depois que você matou Dumbledore. Todas as suas memórias de mim.
Apaguei todos para que eu nunca existisse. Eu os mandei embora. Eu pensei, se a guerra fosse curta, eu seria capaz de recuperá-los. Mas você não pode reverter o esquecimento depois de 5 anos. O calor do corpo de Draco parecia estar afundando em seu núcleo. Uma das mãos dele estava em seu pescoço, e ela se apoiou nela. Você não precisa ficar sozinha, Granger, ele disse. Ela queria acreditar nele, mas sua mente não conseguia se aquietar para ceder. Nunca ficava quieta. Sempre houve percepções, culpa e consequências que ela não podia ignorar, que ela não podia deixar de saber. Mesmo delirando, havia coisas muito perigosas para se entregar. Ela tentou afastá-lo, mas era como tentar empurrar uma parede de tijolos. Por quê? Por sua causa, ela disse amargamente. Eu não posso. Eu não consigo me importar com você. Se eu me preocupo com você, não poderei usar você. E você é a única esperança que me resta de manter todos os outros vivos. Então eu não posso. Então me use, ele disse. Ele começou a beijá-la, mas ela recuou. Não, eu não posso. Eu não quero fazer isso com você. Você não merece. Eu posso cuidar de mim mesma. Ela tentou se afastar, mas ele não a soltou. Você não tem que me afastar para me proteger, ele disse em uma voz dura e familiar. Eu aguento. Você pode parar de ficar sozinha. Eu não vou entender mal. Eu sei que você só quer alguém para ficar. Não vou interpretar isso como significando mais do que isso. Ela continuou se afastando. Eu também estou sozinho, Granger, ele disse. Ela se acalmou, suas mãos agarrando compulsivamente o tecido de sua camisa. Ela começou. Ele engoliu suas objeções. Suas mãos capturaram seu rosto enquanto sua boca pressionava contra a dela. Ela se agarrou a ele e o beijou de volta. Então, ele tirou sua boca da dela e beijou sua testa. Ele a empurrou de volta para a cama. Apenas descanse, ele disse enquanto se sentava na beira dela. Eu não irei a lugar nenhum. Faça o que você precisa para ficar com os pés no chão. Ele se recostou na cabeceira da cama e pegou a mão dela. Hermione se encostou em seu peito e agarrou sua mão, puxando seu braço contra seu peito e curvando sua cabeça para baixo. Ela encostou a bochecha nas costas da mão dele. Ela se concentrou em respirar, no calor contra o frio, na sensação de seus dedos envolvendo os dela, em seu queixo apoiado no topo de sua cabeça. Ela fechou os olhos e se concentrou nele. Ela podia ouvir seus batimentos cardíacos. Ele estava vivo. Ele estava vivo. Ela o manteve vivo. Ela pressionou os lábios contra os dedos dele e sentiu seu aperto aumentar. Ela ergueu a cabeça e olhou para ele. Ele olhou para ela e não se moveu quando ela largou sua mão para estender a mão e tocar seu rosto. Ela se aproximou e roçou os lábios em sua bochecha. Ela pressionou os lábios contra a testa dele. Então, após uma pausa, ela o beijou na boca. Ele era fogo para tocar. Ela não sabia se algum dia teria a chance de estar com ele novamente. Se isso foi tudo que ela conseguiu. Ela o beijou lentamente. Ela colocou o braço em volta do pescoço dele e o puxou para mais perto, até que os braços dele deslizaram ao redor dela e seus lábios começaram a se mover contra os dela. Ela não sabia se o que estava fazendo era se segurar ou deixar ir. Ela deslizou os dedos pelo cabelo dele. Suas mãos deslizaram atrás de sua cabeça e ele puxou os alfinetes de suas tranças. Ele a ajudou a tirar o gesso. Ela estudou os ossos crescidos e todas as cicatrizes em seu pulso. Ele correu os dedos pelos cabelos dela até que ela estremeceu e olhou para ele. Seus beijos foram lentos. Não foi agitado, apressado ou culpado. Era apenas desesperador, porque de alguma forma ele sempre a deixava desesperada. Ela o beijou do jeito que ela queria, a maneira como ela se permitiu secretamente desejar que pudesse. Ela poderia ter isso, uma vez. Ele embalou o rosto dela em suas mãos. Ela deu um soluço baixo contra seus lábios. Este é o jeito que eu queria que fosse, ela admitiu para ele. Com você. Eu queria que fosse assim com você. Ele ficou imóvel,
e ela sentiu as lágrimas escorrendo por seus dedos. Eu sinto muito. Lamento que não tenha sido, ele disse, puxando-a para mais perto, seus polegares roçando em suas bochechas. Ele sempre foi tão quente. Ela se perguntava às vezes o quanto de sua memória de beijá-lo na noite depois que ela o curou tinha sido real. Ela se perguntou se estava tão bêbada que havia inventado partes daquela noite para preencher os momentos em que tudo parecia vazio de qualquer ternura. Está tudo bem, disse ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Ele a olhou com intensidade, como se quisesse garantir que ela estivesse bem. Não está. Deixe-me te dar isso agora. Ele se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo lento e decidido. Era como se ele fosse uma estrela, distante e gelado à primeira vista, mas, quando próximo, seu calor era infinito. Ele a beijou com uma profundidade que parecia transmitir tudo o que não podia ser dito em palavras. Suas mãos deslizaram suavemente ao longo de seu corpo, como se estivessem redescobrindo cada curva. Ele tirou sua camisa e seus lábios percorreram sua clavícula, deixando um rastro de calor. Seus dedos se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-a para mais perto. Ela respondeu ao toque, puxando sua camisa até que ele a tirou completamente. Eles se beijaram novamente, e ela sentiu seus dedos traçando a curva de sua mandíbula, os tendões de seu pescoço e os ombros. Ele estava mais magro agora, com cicatrizes que contavam histórias que ela ainda não conhecia. Ele a beijou com uma devoção que a fez sentir-se vista, como se cada detalhe dela fosse importante. O calor de seu toque a envolveu, acendendo algo dentro dela que ela não sabia que ainda existia. Ele a observava com uma intensidade que parecia registrar cada reação, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Ele foi lento e cuidadoso, garantindo que ela estivesse confortável a cada passo. Quando ele finalmente se moveu para mais perto, seus olhos permaneceram fixos no dela. Isso está bom para você? Ele perguntou, sua voz suave e cheia de preocupação. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Era bom. Não havia dor, apenas uma conexão que a fez sentir-se viva novamente. Está bom. Ela sussurrou, segurando-o pelos ombros. Ela podia sentir as cicatrizes em sua pele sob seus dedos, lembretes silenciosos de tudo o que ele havia passado. Ele a envolveu com seus braços, como se quisesse protegê-la de tudo que estava do lado de fora. Quando ele começou a se mover, foi tão gradual que ela quase se esqueceu de que havia mais do que aquilo. Poderia ter ficado assim para sempre, e teria sido o suficiente. O peso, o calor e a sensação da pele dele contra a dela a fizeram sentir-se segura. Ela respirou contra seu ombro, sentindo o cheiro familiar de musgo de carvalho e cedro, misturado com algo que era unicamente dele. Aqui não havia frio nem vazio. O mundo exterior havia desaparecido, deixando apenas os dois. Ele sabia como tocá-la, como beijá-la, como fazer com que ela se sentisse inteira. Cada movimento era cuidadoso, como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe. E lentamente, o ritmo e a conexão entre eles se tornaram algo mais do que reconfortante. Era como se, naquele momento, tudo fizesse sentido novamente. Foi muito... A última vez quando ele colocou a mão lá. Você não é uma ameaça ao meu trabalho agora, não é? Ela deu um soluço abafado e virou a cabeça. Ele se acalmou. Retirou a mão e embalou o rosto dela, beijando-a. Você consegue essa parte. Isso é seu, disse ele. Eu não sei como fazer nada disso. A maneira como os livros explicam não é a mesma, disse ela, baixando o queixo e falando rapidamente. E da última vez, quando você me tocou lá, ninguém nunca havia tocado antes, e quando você tocou, você disse... Sua voz se interrompeu. Eu sempre penso sobre isso agora. Que eu sou... Sinto muito, disse ele, e sua mão entrelaçada com a dela apertou. Eu sinto muito. Eu arruinei muito disso para você. Deixe-me te dar isso. Deixe-me mostrar como deve ser. Ela hesitou por um momento antes de dar um aceno cauteloso.
Ele abaixou a cabeça para que sua boca ficasse perto da orelha dela. Feche seus olhos. Sua respiração sussurrou contra sua pele. Seus olhos se fecharam e ele a beijou. Sem poder ver, tudo parecia mais focado na sensação. A forma como seu corpo estava pressionado contra o dela. O cheiro dele. Até o movimento do ar. Quando ela sentiu os lábios dele roçarem o ponto pulsante de sua garganta, ela gemeu. Sua mão segurou seu seio, e ele arrastou o polegar sobre seu mamilo enquanto começava a se mover dentro dela novamente. Ele foi lento, mas implacável, até que ela estava ofegante e arqueando os quadris para encontrar os dele. Ele a beijou enquanto deslizava a mão entre seus corpos novamente. A língua dele deslizou contra a dela enquanto ele aprofundava o beijo, e seus dedos encontraram o grupo sensível de nervos entre suas pernas. Ela ofegou asperamente contra seus lábios enquanto sentia todo o seu corpo ficar tenso sob e ao redor dele. Era como se ela estivesse sendo amarrada em algum lugar por dentro. Ela podia sentir seu coração batendo forte no peito. Sua respiração ficava cada vez mais curta, e seus músculos ficavam mais tensos. Havia fogo dentro de seus nervos. Cada vez que Draco se movia dentro dela, ou roçava seus lábios em sua pele, ou provocava levemente seu centro, ela sentia como se ele estivesse aumentando a tensão dentro dela, ponto a ponto, até que ela estava a ponto de quebrar sob ele. Mas ela não podia. Se ela quebrasse, nunca haveria ninguém para juntar os cacos. Ela ficou suspensa na beirada. Eu não posso, ela finalmente engasgou. Hermione! Os lábios de Draco roçaram sua bochecha. Você tem que ter isso. Você está autorizado a sentir coisas boas. Não fique sozinho. Tenha isso comigo. Ele puxou a perna dela com o braço. Aprofundou e mudou o ângulo, puxando a tensão dentro dela ainda mais para cima, e ele esmagou seus corpos juntos e a beijou. Seus olhos se abriram de repente. Ela olhou em seus olhos enquanto todo o seu mundo de repente se despedaçava em cacos de prata. Oh, Deus! Ela soluçou as palavras. Suas unhas afundaram em suas costas. Oh, Deus! Seus insondáveis olhos cinzentos olharam para ela e observaram enquanto ela arqueava e sua expressão se contorcia quando ela se desfez sob ele. Quando ela começou a ofegar e tentar recuperar o fôlego, a velocidade dele aumentou. Então, quando ele gozou, sua máscara caiu. Quando ele encontrou os olhos dela, por um momento antes de enterrar o rosto em seu ombro, ela viu a mágoa nele quando olhou para ela. Ele se afastou dela e puxou a colcha sobre eles. Ele beijou sua testa. Ela se virou para olhá-lo e se aproximou até ficar pressionada contra seu peito. Ela podia sentir o quão drenada ela estava, sentir a ponta do frio que foi plantada em sua magia onde ela a rasgou. Ela estremeceu e se aninhou mais perto de Draco. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para ela, sem expressão. Ela estendeu a mão e correu um dedo ao longo de sua bochecha. Acho que quase memorizei você, principalmente seus olhos. O canto de sua boca se contraiu e ele traçou os dedos sobre as cicatrizes em seu pulso esquerdo. Eu memorizei o seu também. Ele suspirou. Eu deveria saber. No momento em que olhei em seus olhos, deveria saber que nunca iria ganhar de você. Ela deu um sorriso fraco e fechou os olhos. Ela pressionou o rosto contra o peito dele e sentiu os batimentos cardíacos. Sempre achei que meus olhos eram minha melhor característica. Um deles, ele disse calmamente. Ela adormeceu, ainda sugando o fogo dele. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações.